Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da ISA-CETEP, que apresentará os resultados do primeiro trimestre de 2020. Sim, gostaria de passar a palavra ao Sr. Rui Chamas, que iniciará a apresentação. Bom dia a todos e obrigado por participarem da teleconferência de resultados da ISA-CETEP. Eu sou Rui Chamas e apresentaremos hoje nossos resultados no primeiro trimestre de 2020, publicados na data de ontem, e faremos uma atualização dos principais assuntos da companhia. Por favor, avancemos para o slide número 3. Inicio essa apresentação falando sobre como a administração está conduzindo os negócios em meio ao cenário que estamos vivendo em decorrência da pandemia. Temos atuado, em primeiro lugar, cuidando de nossas equipes, de modo que essas possam garantir à sociedade a continuidade da prestação de serviço essencial de transmissão de energia. A ISA-CETEP tem adotado várias medidas para buscar a manutenção do serviço à sociedade durante a pandemia. Ativamos um novo centro de controle próximo ao nosso em Jundiaí, na cidade de Cabreúva, replicando todo o controle que antes fazíamos em um único local. Reduzimos todos os deslocamentos necessários e participação de eventos externos, de modo a buscar o maior distanciamento social possível. Temos 60% dos colaboradores em home office. 850 dos nossos 1.400 colaboradores estão trabalhando a partir de suas casas. A higienização em todos os ambientes de trabalho e transporte funcional foi reforçada e contamos com um infectologista para a validação de todos os nossos protocolos de trabalho. Criamos também um canal de saúde para atendimento a todos os colaboradores, de forma que eles possam nos permitir um acompanhamento diário da sua saúde por meio de um aplicativo, além de implantação de atividades de apoio emocional e social, como aulas de yoga, relaxamento, Team Pass, apoio PES, que oferece suporte nas áreas psicológicas, financeira, social e jurídica. Lidero pessoalmente um comitê de crise diário e estamos fazendo avaliações de risco em todas as nossas operações. Destacamos que a redução da demanda e inadimplência junto às distribuidoras poderia gerar um risco de inadimplência no setor, o que tem sido gerenciado pelo governo através de soluções econômicas e financeiras apresentadas na MP 950, que nos parecem soluções bastante robustas. Outro potencial impacto seria atraso nas obras dos projetos de crescimento, dependendo do tempo da normalização das atividades. Esse é um tema que temos acompanhado de muito perto, fazendo com que, respeitadas as condições de saúde e segurança, consigamos avançar em nossos projetos. A companhia tem robustez financeira, com baixa alavancagem e situação confortável de liquidez para passar por esse momento, e permanece analisando potenciais sensibilidades com cenários diferentes para a definição de eventuais planos de ação, caso necessário. Acreditamos que para alcançar nosso propósito de criar conexões que inspiram, devemos transformar nosso manifesto em ações concretas. E por isso lançamos um programa chamado Todos Somos Um, uma iniciativa que gera impacto direto no combate ao Covid-19. Em nossa primeira ação, doamos R$1.500.000 para a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, para a produção de kits de teste rápido para a detecção da doença. Essa ação faz parte de um grande esforço coletivo do setor elétrico, articulado pelo Instituto Ascend Brasil, para minimizar os impactos da pandemia na nossa sociedade. Entendemos que assim estamos fortalecendo o nosso setor de saúde, reduzindo a propagação do vírus, achatando a curva de contágio no nosso país. Passando para o slide 4, trago a atualização dos nossos projetos Greenfield. Nele é possível verificar o estado da obtenção da licença de instalação, do avanço fundiário e na execução do projeto, que considera todas as atividades até a legislação do empreendimento. Isso para os 12 lotes que temos hoje em nosso portfólio. Todos os projetos totalizam um CAPEX ANEEL de R$5 bilhões e uma RAP prevista de 567 milhões já para o ciclo 19 e 20. O CAPEX total já realizado pela companhia nesses projetos foi até agora de R$1,2 bilhões. Como mencionei, há um impacto potencial no cronograma dos projetos dependendo do tempo de normalização das atividades em decorrência da pandemia. Alguns fornecedores contratados para a execução dos empreendimentos vêm sinalizando alguma dificuldade em manter o ritmo das obras, em decorrência de quarentenas ou restrições municipais no nosso país. Pessoas afastadas, dificuldade de mobilidade, hotéis, materiais de obra, alimentação ou entrega atrasada de algum equipamento. A ISA-CETEP vem monitorando a evolução do cenário atual
assim como as decisões das autoridades e dos órgãos reguladores. Eventuais ajustes nos cronogramas poderão ocorrer, mas atualmente estamos concentrados em manter o ritmo dos nossos trabalhos, tomando todas as precauções necessárias e os protocolos adequados para que assim seja. No orçamento 2020 estão previstos investimentos acima de R$1 bilhão para os projetos Greenfield e a expectativa é energizar de 4 a 6 projetos neste ano. Passo agora para o slide número 5. O crescimento orgânico por meio de projetos de reforços e melhorias visa garantir a qualidade de serviço de transmissão. No primeiro trimestre de 2020, esses investimentos totalizaram R$7 milhões. A companhia realizou, na média dos últimos anos, 180 milhões por ano de investimentos de reforço e melhoria, que são remunerados pelo WOC regulatório. Essa modalidade de crescimento é uma oportunidade para empresas com contratos renovados, e esses investimentos viabilizam a redução do custo de manutenção e operação e, portanto, permitem ganhos de eficiência adicionais. A ANEEL já tem autorizado hoje R$500 milhões nesse tipo de investimentos para a ISA-CETEP. Vale mencionar que a companhia tem um parque de ativos com oportunidade de renovação importante, que serão frutos de futuras aprovações de novos projetos. Para esse crescimento orgânico da companhia, têm sido direcionados esforços para alcançar de maneira contínua eficiência com rentabilidade. Tudo isso graças à capacidade de planejamento técnico de nossas equipes, respaldadas pela solidez da geração de caixa. Nesses projetos há também um risco de atraso de energização em decorrência da pandemia. Olhando para o futuro, o Plano Decenal 2029 prevê oportunidade de investimento em reforços e melhorias de R$70 bilhões. E nesse mesmo estudo da IPE, temos R$38 bilhões em oportunidades para Greenfield. Estavam previstos 2 leilões em 2020 com investimentos estimados em R$11 bilhões. Porém, o leilão do meio do ano foi adiado. De qualquer forma, nossas equipes seguem estudando alguns projetos indicados para fazer parte dos leilões, de modo a estarmos preparados com bastante conhecimento a respeito dos lotes prioritários na data que o leilão for realizado de fato. Passando para o slide número 6, gostaria de atualizar vocês sobre o processo de revisão tarifária do contrato 59, que representa cerca de 70% da receita da companhia. A ANEEL abriu consulta pública com indicação de redução de 0,2% da RAP do ciclo 18-19, que sairia de 2 bilhões 453 milhões para 2 bilhões 449 milhões na data base de junho de 18. Apresenta também um valor positivo de 110 milhões de parcela de ajuste a ser diluído ao longo dos próximos 3 anos do ciclo de reajuste. O prazo de contribuição para essa consulta pública vai até dia 15 de maio, e a RTP será aplicada no ciclo 2021 com efeito retroativo ao ciclo 2018-2019. No pilar OIN, destacamos que a ISA-CETEP foi a empresa referência no modelo do regulador e obteve, por isso, um prêmio de eficiência de 34%. Nessa proposta da ANEEL, a redução da receita de OIN é de 17%, escalonado no ciclo, e a metodologia não considera margem adicional de 10%. O WOC para o setor de transmissão ficou em 7,71% para 2018, 7,4% para 2019 e de 6,96% para 2020. O WOC de 2018 será utilizado na RTP do contrato 059, com impacto positivo na RAP para o ciclo de 2018-2019, da ordem de R$80 milhões. Com relação à base de ativos, a ANEEL iniciou a fiscalização no dia 30 de março. Agora, passo a palavra para Alessandro. Por favor. Obrigado, Rui. No slide 7 temos os principais indicadores financeiros da companhia. No primeiro trimestre de 2020, a receita operacional líquida regulatória foi de 734 milhões, incremento de 6% na comparação com o resultado do mesmo período do ano passado, impulsionado pelo reajuste da inflação e pela inicialização de novos projetos. O EBITDA ajustado foi de 674 milhões, com margem de 88%. A evolução dessa margem é explicada pelo aumento da receita e pela redução do PMSO no período, reflexo principalmente de menores gastos com o pessoal. O lucro líquido ajustado pela participação do acionista não controlador foi de 309 milhões. O incremento de 34% na comparação com o ano passado é explicado principalmente pelo melhor desempenho da Ilha Madeira, que está recebendo o RAP integral desde setembro de 2019. Esse resultado foi suportado pela excelência operacional
que é demonstrada por meio dos nossos indicadores de disponibilidade e de energia não suprida. O foco em eficiência operacional e qualidade coloca o IZACETEP na posição de destaque no setor. Apresento o endividamento no slide 8. Em 31 de março de 2020, a dívida bruta atingiu um montante de 3,4 bilhões de reais e o saldo de caixa era, nesse momento, de 767 milhões. Assim, a dívida líquida totalizou 2,7 bilhões de reais. A alavancagem encerrou o trimestre em 1,1 vezes dívida líquida EBITDA ajustado. Temos rating AAA pela Fitch, com perspectiva estável. A estrutura de capital competitiva permite alavancar o retorno dos projetos. O custo médio da dívida, nesse período, foi de 6,4% ao ano e o prazo médio de 3,8 anos. No ano de 2020 estão previstos vencimentos de 1,2 bilhão de reais de dívida. O Conselho de Administração aprovou em abril a captação do montante máximo de 1,2 bilhões até dezembro de 2020, com prazo máximo de 2 anos, para reforçar o caixa e financiar os vencimentos de 2020. O time financeiro está trabalhando nessa captação. No slide 9, destacamos o retorno para o acionista. A companhia anunciou no mês de abril 150 milhões de JCP, que serão imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício social de 2020. Nosso orçamento prevê ainda anúncios de proventos em julho, outubro e dezembro, este último com pagamento em 2021. A forte geração de caixa tem permitido o crescimento e distribuição de proventos. Para 2020, a ISA-CETEP estima cumprir a prática anunciada de distribuição de pelo menos 75% do lucro regulatório. Retorno a palavra ao Rui para nossas considerações finais. Obrigado, Alessandro. Para concluir a apresentação, sintetizo no slide 10 os pilares da nossa estratégia, que tem como objetivo maximizar a geração de valor sustentável para compartilhar com os stakeholders. Partindo de uma excelência e eficiência operacional como centro da nossa operação, buscando sempre o menor impacto social e ambiental e amparado por uma gestão disciplinada dos ativos existentes, a empresa é capaz de gerar caixa e resultado a partir de suas operações, podendo, a partir daí, desenvolver 2 pilares importantes de crescimento. Um crescimento dentro do negócio existente, através da participação de leilões, sempre buscando crescimento rentável, eventuais M&As e os programas de reforço e melhorias que mencionei anteriormente. Além disso, um outro pilar de crescimento associado a novos negócios de energia, com acesso de clientes diretamente à nossa rede de conexão e projetos de real estate, onde podemos tomar proveito do banco de terrenos que a companhia possui para desenvolvimento de operações imobiliárias que agreguem valor. Essa é a síntese da nossa estratégia. Aqui terminamos a apresentação dos nossos resultados e passaremos a um momento de perguntas e respostas. Finalizo a apresentação, passo a palavra à operadora, agradecendo a atenção de todos vocês de terem nos ouvido. Obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite *1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite *2. Nossa primeira pergunta vem de Marcelo Sá, do Itaú. Bom dia, pessoal. Eu tenho 2 perguntas. Primeiro, em relação à questão da dívida, né? Vocês mostram que tem uma amortização grande para acontecer aí em 2020, que o Conselho aprovou a emissão de mais de R$1 bilhão em dívida, que seria suficiente para você pagar
essa amortização, mas queria tentar pegar um pouco mais de color das condições dessa dívida. A gente viu que a Taesa emitiu recentemente dívida num custo bem alto, dado o perfil de risco, CDI mais 3 quase, e ela fez uma dívida curta para que, de certa forma, ela consiga, assim que o mercado melhorar, né, ela ter a chance de emitir uma dívida mais barata. Então, primeiro eu queria entender qual a estratégia de vocês em relação a isso, se emitir uma dívida mais curta. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é sobre o mercado de M&A, né? Acho que muitos players que a gente conversou falaram que as transações de M&A foram suspensas por conta do Covid, mas queria entender se vocês estão olhando algum ativo ou se as negociações foram de fato suspensas, dado que o cenário para leilão talvez demore um pouco para acontecer. Obrigado. Obrigado, Marcelo, pelas suas perguntas. Eu gostaria de pedir que o Alessandro endereçasse as duas respostas, tanto a respeito da dívida quanto a respeito de potenciais discussões sobre M&A. Alessandro, por favor. Marcelo, bom dia. Então, como você viu, né, o Conselho da companhia aprovou a captação de 1,2 bi e, como você mencionou, a companhia já tem negociações, tem conversas avançadas aí com o mercado e assim não tem percebido riscos de captação, né? Então, o mercado continua aberto. Isso para a gente é uma boa perspectiva e um bom sinal. Do ponto de vista dos custos, o que a gente tem percebido é um aumento efetivo do spread para essas dívidas, só que com a queda da Selic, os custos nominais têm ficado muito próximos àquilo que é o custo nominal médio da dívida da companhia. Então, o efetivo desembolso não tem mostrado muita variação com relação àquilo que a gente tem das captações antigas. Aquilo que você mencionou a respeito dos prazos, efetivamente é verdade, né? Então, no momento de instabilidade, as captações mais curtas acabam sendo mais viáveis, enquanto as captações mais longas acabam sendo pouco atrativas no momento. Então, a companhia tem focado em avaliar as condições de mercado para dívidas mais curtas, eventualmente com opção de pré-pagamento, para que efetivamente a gente passe esse período mais incerto, e dadas as condições de balanço da companhia, alavancagem baixa, um risco de recebimento baixo, a gente entende ter condição de captar e honrar os nossos compromissos de vencimento. Do ponto de vista de M&A, a companhia segue ativa no sentido de que esse momento gera também oportunidades. Então, situações onde empresas estejam em condição mais crítica de liquidez, claramente os ativos de transmissão são ativos que tendem a ter uma liquidez mais alta no mercado. Então, empresas que possuem uma necessidade de caixa por outra razão, até para concluir projetos, tem buscado o mercado de M&A e a companhia tem avaliado algumas oportunidades. Claramente, qualquer tomada de decisão tem que estar muito lastreada em avaliações técnicas detalhadas dos ativos e, obviamente, vão ser estruturadas, caso essas oportunidades venham a ter andamento, vão ser casadas com estruturações de acquisition finance que não pesem sobre a dinâmica, né, de vencimento da companhia. Então, estamos olhando, mas tudo isso com cautela, sabendo que o mercado hoje é um mercado com mais incerteza do que estava no começo do ano. Tá ótimo, muito obrigado. A próxima pergunta é de Vinícius Suboni, do HSBC. Olá, bom dia. Obrigado pelo call. Sobre as dificuldades no cumprimento de prazos na construção dos projetos Greenfield, em razão da pandemia, qual atraso até o momento versus o plano original da CETEP? E se vocês prevêem algum potencial aumento no volume de CAPEX em decorrência desses atrasos ou do aumento, né, do dólar?
Obrigado. Obrigado pela pergunta, Vinícius. Começando pela parte final da sua pergunta, nós não percebemos nenhum impacto potencial por conta do dólar, uma vez que todas as nossas compras elas são firmadas em reais e eventualmente redeadas quando de produtos importados. Então essa é uma exposição de risco que a companhia não percebe. Quanto ao atraso nos projetos, a gente ainda não tem atrasos materiais em nenhum dos nossos projetos. Nós temos hoje 12 projetos em carteira, dos quais 9 estão em construção. A gente não percebe ainda nenhum atraso relevante nos projetos, mas a gente permanece bastante atento e, como eu disse durante a conferência, eventuais impactos vão ser mais relevantes ou menos relevantes, dependendo de por quanto tempo nós tivermos a pandemia a ser gerenciada. Ok, legal, obrigado. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Novamente, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Temos uma pergunta de Guilherme Lima, do Santander. Pessoal, obrigado pela pergunta. A gente viu uma boa performance de PMSO, com uma boa redução na linha de despesas com pessoal, com redução da quantidade de colaboradores e ganhos de eficiência com readequação de processos, como vocês citaram no release. Queria saber se vocês podem dar mais detalhes sobre esses ganhos de eficiência, se faz sentido considerar esse nível com despesas com pessoal como recorrente, ou se pode melhorar ainda mais nos próximos tris. E uma segunda pergunta, eu queria saber se existe alguma possibilidade de mudança de pagamento de dividendo devido aos efeitos da pandemia. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Guilherme. Eu gostaria de pedir para o Alessandro que endereçasse as suas duas perguntas, por favor. Alessandro. Guilherme, bom dia. Então, em termos dos gastos de PMSO, a companhia vem buscando aí otimizar os processos, tanto corporativos quanto os processos operacionais. Isso tem feito com que a gente consiga ter algumas eficiências em P, como a gente viu, e também no MSO. Além do tema dos processos, claramente a negociação recorrente com fornecedores tem permitido também rever as condições de preço dos serviços como um todo. Então, a companhia vem fazendo isso de forma recorrente. A gente tem conseguido reduzir esses custos o quarto trimestre do ano passado já foi melhor, esse trimestre também. Obviamente, temos aí alguns eventos que são um pouco mais pontuais relativos aí ao tema Covid, mas a ideia é tentar manter essa tendência de redução e aumento de eficiência. Lembrando que, se a gente olhar pela linha da margem EBITDA,
a evolução da margem também tem sido expressiva. A gente saiu de 81% no primeiro TRI do ano passado, chegamos aí a 83% no quarto TRI, agora estamos com 88%. Essa evolução também tem a ver não só, né, com redução das despesas, mas também com aumento das receitas em função dos projetos que são energizados. Tivemos aí Itapura, né, no ano passado, que permitem que a gente agregue receita, agregue resultado, com uma condição de margem, né, de aumento de custo marginal. Então, isso é a prerrogativa que a companhia tem para o crescimento. Então, isso tem sido muito positivo, tanto em termos de margem, quanto em termos de PMSO, com essa redução que eu comentei. Olhando o lado dos dividendos que você mencionou, hoje, tendo em vista os impactos que o Rui mencionou, no CAPEX e nos projetos, tendo em vista a evolução dos recebimentos da companhia, que têm se mantido constantes e não tem sofrido aumento da inadimplência em função daquilo que está acontecendo, a política da companhia, né, a prática da companhia de distribuição vai continuar mantida. Claramente que se a gente sentir algum tipo de agravamento que pode impactar a liquidez da companhia, a gente vai poder, né, voltar e rever esse assunto, mas aparentemente, em princípio, até o momento, não há necessidade de rever a prática de distribuição de proventos. Então, isso é um pouco para te responder essa segunda parte da pergunta. Acho que é isso. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Rui para as considerações finais. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a todos o interesse nos resultados da ISA-CETEP e por terem participado dessa conferência. A nossa equipe de relações com investidores segue à disposição das senhoras e dos senhores, caso necessitem qualquer outra informação. E já os convido para daqui a 3 meses novamente estarmos aqui apresentando os nossos resultados na próxima conferência. Desejo a todos muita saúde, que vocês se cuidem, para que passemos por esse momento tão diferente o mais rápido possível. Um bom dia a todos. A teleconferência da ISA-CETEP está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.